Olá, deusas, boa noite, sejam bem-vindas. Aguardando para a gente iniciar o nosso nono Círculo de Saberes Ancestrais Femininos, então gratidão. Deixar a live rolar uns 5 minutinhos para a gente poder iniciar com os saberes compartilhados aqui. Espero que vocês entrem ao vivo. Vou, como sempre, né, esperar esses primeiros 5 minutinhos para a gente iniciar. Então se preparem, fiquem quentinhas, aquecidas. Trouxe aqui um chazinho. Hoje tô com chá de mulungu com tansagem e erva doce. Então cheguem, adentrem. Vamos iniciar mais uma troca de saberes, né? Mais uma partilha aí de saberes. Mais uma lua cheia, em que me coloco aqui como canal à disposição e a serviço mesmo dessas ferramentas de cura, desses saberes que residem e resistem, como eu gosto de falar, através de tantas gerações, né? Através de inúmeras culturas, independente do matriarcado e do patriarcado, nós seguimos aí com essa conexão e esse ânimo, né, esse religário para despertar de fato esses saberes que são nossos por direito e que residem no nosso ventre, que estão aqui apenas aguardando serem despertos, né? Despertos, aguardando que a gente tome um olhar, que a gente abra um olhar, que a gente amplie essa visão para poder recebê-lo e entender como um clique, como um insight, né? Porque não são saberes que estão ali compartilhados num livro de história, até porque num livro de história só tem a partir de Pedro Álvares Cabral, né? Então a gente precisa também tomar consciência do que é a nossa raiz, do que é a nossa verdade e quais são de fato os saberes que vão acompanhar a nossa vivência, a nossa experiência terrena. Então sejam bem-vindas. Vou deixar rolar mais um pouquinho antes de iniciar com a partilha do próprio índice, né? Então cheguem, fiquem à vontade. Seja qual for o momento que vocês forem assistir, tomem esse espaço de cuidado, de sacralidade, um fone de ouvido que seja para fazer essa egrégora de vocês, para que vocês possam absorver esses saberes, né? Sempre ali também num lugar questionadora, mas num lugar aberto, né? Porque como que a gente faz para ter uma comprovação daquilo é apenas com o coração aberto, né? Apenas sentindo e fazendo ter sentido dentro do nosso coração. Então, nós iniciamos aqui esse círculo de saberes ancestrais femininos, mais uma lua cheia, e dessa vez a lua cheia está no signo de Peixes, né? Então, o que significa essa transição entre os signos? Então, se a gente pensar que o universo está ali todo disposto, todas as estrelas, a Via Láctea, e nós estamos ali na Terra, né? Também com satélite lunar, tudo fazendo a sua dança cósmica, e nós passamos ali onde estão as estrelas do respectivo signo. E isso traz pra gente muitos câmbios internos, muitas oportunidades internas, né? E várias das características de cada signo a gente também pode sentir essa influência. Muito ainda, né? Muito além numa lua cheia, em que ela vai potencializar as influências, ela vai potencializar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, né? A gente vai estar, de fato, aí com as nossas águas sendo remexidas, né? Mas trazendo a um lugar consciente, trazendo a luz, né? Então, pensando aí que o ápice da lua cheia é o momento em que a floresta, né? Em que a natureza recebe o maior brilho de ação mesmo, desde uma força natural, num lugar noturno, que a gente consegue contemplar e compor essa essência luminosa
e atravessar esse caminho até o nosso subconsciente, até o nosso inconsciente, para levar luz onde também é necessário, né? Onde a gente também quer acessar, onde a gente quer transformar em consciência, né? O quanto mais conscientes somos, né? Mais poder de ação nós temos, mais poder de manifestação nós temos. E é um pouco sobre esse caminho em que todo o círculo, esse nono círculo, será baseado através aí da lunação da lua cheia em peixes e da guardiã da geração futura, né? Então ela é material. Opa, olha, já querendo ultrapassar tudo, vou me segurar, vou começar falando sobre a lua em peixes, né? Já quero fazer um entrelace, porque de fato tudo aquilo que a gente sabe, esses são saberes que se conectam. Né, tudo se conecta, nós tecemos a teia da vida, nós estamos aí interligados, todos os reinos, todos os níveis, todas as dimensões, né, dos nossos corpos sutis, dos nossos corpos astrais, estão todos conectados, todos os seres humanos, todos os seres terrestres, todos os seres vivos, né, e todos os reinos vegetais, minerais, eles compõem uma teia que se entrelaça. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente absorve, tudo isso se conecta. Até para tecer uma conversa, né? A gente acaba linkando um assunto com o outro. A gente acaba fazendo mesmo essa teia da própria vida. E nesses mínimos detalhes, né? Do micro até o macrocosmo, a gente consegue entender desde um lugar intuitivo como que a vida, ela baila e tece entre si mesma, né? Bom... Então, o nosso nono círculo, eu chamei, né, coloquei o nome dele, um título, da flecha do amor. Então, onde a gente vai caminhar esses saberes, mas mirando um foco, né, trazendo aquilo que a lua cheia em peixes pede, aquilo que a matriarca guardiã da nona lunação pede também. Então, a lua cheia no arquétipo de peixes, no signo de peixes, ela vai representar muito dessas características do próprio signo de peixes. E aí a gente consegue trazer para um lugar de uma fonte luminosa da lua cheia. Então o signo de peixes, ele é um signo muito sonhador, né? Ele é um signo de água, é um signo que está sempre imerso em emoções, mas que consegue também trazer essas emoções para um lugar de claridade, de objetividade, para conseguir materializar, né, fazer ser real aquilo que ele sonha. Então, os sonhos do peixe, ele deixa de ser apenas um sonho, porque ele tem a fluidez energética, a potencialidade da água de manifestação, das águas da vida, né? Então, quando a gente tem uma lua cheia em peixes, a gente tem também essa oportunidade de abrir o nosso mapa mental, abrir todos os nossos sonhos que estão ali dispostos, às vezes até de forma desorganizada na nossa mente, para poder clarear, para poder fazer essa filtragem do que é uma projeção e do que é um sonho e do que vai ser manifestado, do que vai virar uma realidade, através dessa potencialidade de lua cheia que nós temos em peixes, nesse signo de água, né? Então, peixes, ele é um signo muito emotivo também, então cabe também a nós receber as nossas emoções, conseguir ancorar as nossas decisões e aquilo que a gente vai manifestar para a Terra a partir da nossa fonte emocional, né? Então aqui no círculo a gente vai acabar falando sobre os nossos corpos astrais, né? Sobre os 7 corpos de um ser humano. Mas o signo de peixe, ele traz bastante essa influência do corpo emocional, bastante essa influência das águas, bastante essa influência dos sonhos, né? Então, quando a gente consegue conectar essas influências junto com a lua poderosa, a lua cheia, a gente consegue criar um mapa mais claro, ter uma visão mais certeira daquilo que a gente está para manifestar nesse novo ciclo, né? Então, a partir dessa lua que está ancorada no brilho máximo, a gente consegue também ir criando rotas, né, com a flecha apontada para o amor, justamente porque a gente consegue trazer a nossa visão de mundo, trazer os nossos projetos para serem ancorados e manifestados desde um lugar, não só num sonho, não só numa projeção, mas desde um lugar onde é fisgado desde a nossa essência, né, para poder realizar e manifestar aqui na Terra, né, porque nós estamos aqui por algum motivo, nós temos o nosso Dharma, nosso propósito maior para estarmos ancorados aqui.
E essa lua cheia em peixes, ela vem se correlacionando com a matriarca guardiã dos sonhos e dos projetos futuros. Então essa matriarca, ela é aquela que ensina como viver a verdade. Então tem uma potência muito grande, né, da gente parar para pensar que ela é a guardiã dos projetos futuros. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa matriarca, ela tá aqui retendo toda essa influência energética, mantendo para si, né, tendo esse caminho de interiorizar a si mesma, né, de retorno à casa, de retorno à sua própria essência, para poder ali fazer esse funil de fato do que vai ser manifestado, do que não é somente uma projeção, né? Então, ela é a guardiã das próximas gerações. Então, o que é que essa mulher ela vai querer de fato tirar do plano dos sonhos e trazer para a Terra e ancorar para a Terra, sabendo que ela, né, tendo essa consciência de que ela é a guardiã das próximas gerações, né? De que aquilo que ela faz aqui na Terra vai ser explanado também para todas as gerações à frente, né? Dentro do Sagrado Feminino, a gente tem bastante sobre essa consciência das 7 gerações que vieram e das 7 gerações que estão por vir, que toda a sua pegada na Terra, ela vai deixar uma influência, ela vai deixar essa marca energética, desde memória celular, desde a história que chega para as próximas gerações, mas ela vai deixar aí essa teia, esse fio prateado, né, que conduz as gerações desde 7 à frente e 7 atrás. Então, essa matriarca que ela guarda as gerações futuras, ela é extremamente consciente do que faz aqui na Terra, extremamente consciente do que ela traz para a realidade. E ela é completamente manifestadora, né, porque guardiã dos sonhos, né? Eu gosto de pensar que o universo não tá aqui para atrasar o lado de ninguém, muito pelo contrário. Que o universo ele tá mandando sinais para nós a todo momento, né? Seja uma chuva no momento que a gente ia sair, seja um tropeço que a gente quase dá e percebe que poderia ser algo pior, ou o universo está ali sempre mostrando pra gente aquele arco-íris no momento que a gente já estava desacreditando, né? Então o universo, ele tá aí para que a gente possa também evoluir. O universo quer a nossa evolução, quer a nossa prosperidade. Essa matriarca com essa consciência, né, consciência de ser a guardiã das gerações futuras, ela precisa ter muita responsabilidade na sua pegada na Terra, né, porque ela entende que aquilo que ela faz vai ecoar por todo o planeta, tanto no aqui e agora, né, então o que ela faz aqui vai ser manifestado, vai chegar do outro lado do planeta, assim como também vai ficar ancorado desde uma memória terrestre para as próximas gerações. Então, ela é uma matriarca que fala bastante sobre a preservação da natureza. Ela nos ensina bastante sobre os recursos naturais, né? Sobre a esse não consumismo, né? Essa história de ter e ter e ter, e onde a gente vai com tudo isso, se não existe fora do planeta, né? Então, a guardiã das gerações futuras, ela nos ensina a sermos ativistas também, né? Pela ecologia, pela sustentabilidade. A sermos ativistas pelo retorno à reconexão com a Terra. Porque, vamos pensar bem, a gente está entrando agora, saindo do inverno e entrando na primavera. Então, vindo com a sabedoria dessa matriarca guardiã das gerações futuras e dos sonhos, como é que ela pode projetar pra gente nesse aqui agora, sendo ela a guardiã do nono círculo, né? Da nona lua do ano? O problema de trazer um chazinho pra live é que tá quentinho e eu quero tomá-lo. Então, o que ela pode vir nos ensinar também, né? Então, saindo ali do inverno, imagina só que ela, como guardiã das gerações futuras, estava também como uma semente, né? Então, se a gente para pensar, uma semente que existe há 10 anos, ela vai ficar guardadinha, vai ficar dentro da sua casca. E quando a gente colocar ela na terra, seja no momento que for, né? Se for uma semente fértil, não for uma semente que passou aí pelos agrotóxicos, pela modificação química, né? Genética, agora que vem aquele T gigante nas embalagens,
Não sei nem o nome deles, quando eu vejo eu fujo. Bom, então quando a gente coloca essa semente na terra, ela começa a vicejar, né? Então, como a guardiã das gerações futuras, ela pode nos ensinar exatamente nesse momento do aqui e agora, exatamente nesse momento dessa transição do inverno para a primavera, né? Como que ela pode também nos ensinar a cultivar o nosso interior. Nós, como mulheres férteis da terra, nós também temos essa semente geradora de vida. Então, o que essa guardiã ela vem trazendo para nos ensinar? Né? O autocuidado, o autorrespeito. Porque quando a gente respeita a Mãe Terra, a gente está respeitando também o nosso corpo templo. Quando a gente respeita nós mesmas, nós também estamos respeitando os filhos da Terra. Então, essa é a teia que tudo se conecta. E a partir dela, e a partir também das influências lunares, a partir das oportunidades que nós temos de manifestar e de co-criar a nossa realidade, né? Então, é muito lindo poder tá não só trazendo e ancorando esses saberes, mas abrindo um espaço para um diálogo interno de cada uma de vocês, abrindo espaço para que vocês também possam se conectar com essa matriarca original, né, do clã das 3 matriarcas originais, que vem aí desde as lendas lakotas, né, então vem desde uma terra, né, dos Estados Unidos, que hoje atualmente tá desconectada, tem sido vivenciado um novo tipo de sociedade, né, um pouco mais prático, mais caótico, mais numa produção linear. Então, essa matriarca vem pra gente poder respeitar os nossos tempos internos, porque quando a gente se conecta com o nosso mundo interior, a gente também pode manifestar para fora, a gente também pode vicejar para fora, né? E com isso, eu passo pro próximo tópico, também entrelaçando tudo, da medicina ancestral, que é a fogueira dos ancestrais. Então, fazendo essa correlação, né? Uma vez que a gente entende, a partir da sabedoria dessa matriarca da nona lunação, que nós, quando adentramos o nosso mundo interior, a gente faz parte do todo, né? Que nós conseguimos, como guardiãs das sementes futuras, né? Como guardiãs das próximas gerações, nós entendemos que nós somos um cosmos, né, por completo. Nós somos o próprio universo, né? Nós temos aí essa potencialidade de vida interna dentro de nós. E desde um lugar vazio como o útero, né? O útero é o nosso órgão oco. Ele é um órgão, é o único órgão que dentro dele ele habita um espaço, né? Ele não é recheado ali de seja o que for, das veias, das tripas. Ele é um órgão que tem esse espaço em aberto, né? Então, a partir desse oco, desse vazio, como o próprio universo, a gente consegue fazer essa superintendência dessa medicina ancestral, que é a fogueira dos ancestrais. A fogueira dos ancestrais, ela significa as estrelas. Significa esse ponto consciente dentro de todo esse vazio que é o universo. Certo? Então, a fogueira dos ancestrais é aquela medicina que traz a consciência plena do entendimento de que tudo nós somos. Ai, gente, começar a ser muito filosófico, mas essa é a parte interessante, né? A parte do sentir, para além do entender, vocês captam por um lugar onde o espaço vazio e criativo acaba sendo de vocês também, né? Por isso a gente acaba estando aqui nessa troca, essa rede linda. E eu tô aqui seguindo, mesmo não tendo ninguém online, eu não sei nem se tá certo. Eu espero que esteja certo, porque eu tô super falando. E creio que vai cair no grupo. Fiz como sempre fiz. Depois só vou apertar o botãozinho e já vai estar disponível para vocês. Ok? Então, deixa eu colocar aqui no nosso índice de saberes novamente. Para eu poder ir tecendo com vocês. Né? Porque acaba sendo, sim, saberes muito atemporais. Por mais que o que esteja sendo guiado aqui seja ancorado através dessa nona lua cheia, essa é a matriarca que guia todas as nonas luas cheias, certo?
Então a gente pode sim se beneficiar desses saberes guiados por essas matriarcas em qualquer lua cheia, de preferência na nona lua cheia de qualquer ano, os saberes vão ficar disponíveis para vocês. Mas também eu acabo entrelaçando outras coisas que não condiz somente com essa matriarca, mas que ela é como um totem para a gente iniciar a percorrer esse caminho, né, de resgate dos saberes ancestrais. Então, vocês sintam-se livres, sim, para receber, canalizar esse chamado, sempre quando necessário, não somente nessa única data, né? Esses são saberes que resistem através de gerações, então eles são saberes que vão compor a bagagem espiritual de vocês, independente da data gregoriana, de fato, né? Então, quando a gente se entende como esse lugar imagina, né, carregando saberes que vêm aí de 7 gerações anteriores, para mais, que vem aí através da contação de histórias, né, das abuelas para as madres, para as filhas, e assim a gente vai carregando por gerações, né. Então, quando a gente fala da medicina ancestral, a medicina ancestral? Sim, da medicina ancestral, da fogueira dos ancestrais, a gente está falando desse lugar onde as estrelas, esse ponto consciente, ela ai gente, tem um like, então tem alguém ao vivo, por que não tá aparecendo? Geralmente aparece pra mim. Mas bem, deixem um comentário se tiver alguém ao vivo aqui comigo e a gente já vai tecendo esses saberes. Eu achei estranho porque eu tentei fazer o ao vivo dentro do grupo e apareceu os meus amigos de fora do grupo, tipo, não, calma. Será que todo mundo vai entender? Será que tá todo mundo preparado para esse chamado? Então, que bom, agora tem alguém ao vivo comigo. Seja bem-vindo. Vou retornar aqui aos saberes, tá? Então, voltando para a fogueira dos ancestrais, né, para a medicina ancestral, onde nós somos esse universo vazio que compõe o todo, cada estrela seria, né, essa força consciente seria como um ponto de luz de manifestação dos sonhos. Então, quando a gente traz a fogueira dos ancestrais, a gente quer dizer realmente desse lugar onde estão todos prontos e preparados para manifestar, para co-criar uma nova era, né? Então, como essa guardiã, né, das gerações futuras vem nos ensinando, ela está ali disposta, né, contando todos os riscos para tudo que for necessário para um campo limpo, um solo fértil para as próximas gerações. E isso vem também desde esse chamado interior, desde onde a gente pode manifestar os nossos próprios sonhos e a nossa própria essência. Por isso, quando a gente fala da fogueira dos ancestrais, é uma forma de dizer sobre o universo em si, sobre o universo por completo. Sobre as estrelas comporem esse lugar dos sonhos das próximas gerações, né? E isso também vem condizendo com a profecia da mulher poente, da mulher do sol poente, né? Então, essa profecia fala que essa mulher que recebe o chamado, ela é dona do seu caminho, mas ela tem o domínio desde o sol poente até o céu noturno. Então, ela é aquela mulher que nutre o yin, certo? Então, quando a gente separa, creio que no círculo anterior a gente falou sobre a energia solar e a energia lunar. Então, quando a gente fala da energia lunar, da energia feminina, da energia mais fria, mais escura, mais úmida, a gente está falando de uma energia que aparenta muito tanto com o solo da Terra, né? Quanto mais a gente vai mais profundo dentro da Terra, a gente vai ter essa energia, né? O coração e o ventre da Terra, ela se comunica também com a energia Yin, com a energia da mulher, mas também a gente consegue correlacionar com a energia do universo, com esse vazio que habita o todo, né? Com esse vazio que habita o nosso útero, como esse centro de poder, né? Esse cálice, esse receptáculo de memória que está ali aguardando mesmo a manifestação da vida, né? E isso pode ser não só... Oi, Eliana! Seja bem-vinda! Isso pode não ser somente gerar uma vida, mas também potencializar os sonhos, né? Manifestar os sonhos. Aquilo que essa matriarca da nona alunação vem nos ensinando, né? Como guardiã das futuras gerações. Ela vem também nos dizendo como que a gente pode se conectar com nós mesmas
para ter esse espaço sagrado e propício para manifestar tudo que a gente quer. E assim como no universo todo, né, que tem esses pontos conscientes que são as chamas criadoras, né, que são os sonhos em si, que são as estrelas, né, essas grandes guias dos sonhos, ela também nos traz como a mulher, né, a profecia da mulher do sol poente, ela nos traz esse lugar de nutrir a nós mesmas, né, dessa introspecção para conseguir acessar a nossa própria verdade divina. E isso é necessário, né, porque a gente vive num mundo onde somente o sol é celebrado, somente a vida para fora é celebrado. E a gente vem ancorando, principalmente aí nos tempos atuais, com a pandemia que seja, a gente vem ancorando uma necessidade de retorno a nós mesmos, né? Quem que não teve que se olhar no próprio espelho e lidar com as suas próprias sombras? E por que que isso é tão difícil? Por que que a gente não consegue simplesmente ativar o nosso poder, né? Ativar a nossa mulher do sol poente e falar: eu sou dona do meu caminho, eu faço parte dessa dualidade, eu sou responsável tanto pelas minhas luzes e quanto pelas minhas sombras, e eu posso manifestar a partir né, dessa totalidade de que tudo é e que tudo sou. Então, né, através, assim, até da Via Láctea, né, falando sobre todos esses pontos borbulhantes, como a guardiã das futuras gerações pode trazer também esse ancoramento de poder da responsabilidade dela com as próximas gerações, né? Com todos esses sonhos cintilando através do próprio universo, né? E como que a gente pode não só ouvir, mas também manifestar essa essência, né? Aproveitando que Eliana tá ao vivo, que ela é muito parceira, eu adoro, porque é uma grande canalizadora, né? Então, assim que recebe um chamado, que a gente tá tecendo essa rede, a Eliana ali no nosso grupo do WhatsApp vai trazendo, vai ancorando também os chamados dela, vai trazendo poesias, né? Uma linda, adoro. Então é isso que vem trazendo também esse lugar da nona lunação, essa matriarca da guardiã das gerações futuras. Ela vem trazendo esse retornar a si mesma, acessar o seu grande poder divino, né? Acessar essas estrelas que estão aí compondo o cosmos, que são os grandes sonhos, para a gente poder também materializar, trazer para a Terra e com mais consciência, porque uma vez que ela tá aí guardando as gerações futuras, ela não vai desperdiçar os recursos da natureza, porque ela tá pensando não só nos próprios sonhos, mas também em ancorar as novas gerações. Vou tomar um chazinho, tô ficando com calor aqui. Então a gente tem muito que aprender com as guardiãs, né, das 13 lunações, e com a própria teia da vida, né, com as próprias oportunidades que é colocado dentro do nosso caminho, né. Mas para que a gente possa também ter esse ancoramento pro lado externo, a gente necessita fazer esse retorno à nossa própria casa, a gente necessita fazer esse retorno ao grande vazio, ao ócio criativo, né? Quem já nunca ouviu falar sobre o ócio criativo, sobre esse lugar onde precisa esvaziar, como a própria meditação né? Esvaziar todos esses ligamentos que a própria mente vai tecendo para poder estar num lugar de energia dessa energia que comunica desde do solo mais baixo da Terra com os céus, né, com o universo mais alto que há, com a própria Via Láctea e com todo o poder de toda a manifestação como seres que nós somos, né? E aí eu entro nos saberes da Terra, nos Tara, é isso? Então, a mulher do sol poente, né? As intenções de nutrir o solo interior para guardar as sementes do futuro. Olha que bonito também. Eu acabo anotando umas coisinhas, mas é pura canalização também quando eu vou me conectando aqui com vocês. Então, o domínio do céu noturno, a guardiã da não extinção das espécies, o que eu também acabei falando para vocês, depois é só voltar ali um pouquinho no início. E a sabedoria e preservação.
conhecimento que irá nos fazer respeitar as leis da natureza. Né? Bem o que eu acabei falando para vocês, que bom, é que eu só tô lendo para ter certeza que eu não perdi nenhum detalhe daquilo que eu queria mesmo compor aqui nos saberes para vocês. Então, nos reconhecer universos e acessar o mundo interior para a nossa verdade pessoal. Visão do céu noturno como um receptáculo das estrelas. Ai, gente, que legal! Então, quando a gente tem esse compreendimento, né, de que nós somos o todo, né, que nós estávamos ali guardando as sementes do futuro, e a gente vem e entra no tempo atual, né, o hoje, onde a gente está fazendo essa transição do inverno para a primavera, é que eu entro nos saberes da Terra, Ostara. Então, Ostara é uma celebração antiga, que vem da bruxaria natural, que vem aí antes mesmo da Wicca existir, que vem aí desde das sacerdotisas da própria natureza, né? Desde do paganismo ali, desde antes mesmo do cristianismo, né? Que vem dessas mulheres que cultuavam a natureza como a grande sabedoria divina, né? E as sociedades matriarcais, né, e antes mesmo do paganismo, eles recebiam as transições das estações do ano como a grande verdade deles, porque realmente eram, né? A gente não tinha essa monocultura ou esse acesso mundial de todas as coisas, né? Hoje em dia a gente come uma fruta de outro lugar, de outro continente numa boa, porque a gente tem toda essa estratégia global. Mas em um momento onde o que eles tinham era o que a Terra oferecia, eles celebravam muito essas transições, né? Então, a gente saindo agora de um inverno, e olha só como a natureza é tão potente, porque a gente sai de um inverno, né, onde pode chegar a ter neve, onde não tem uma folhinha sequer nas árvores, e a gente entra aí para uma primavera onde começam a florescer as árvores, né? Então, isso é o que acontece também com a gente, com a nossa psique feminina, com a nossa psique humana em si. E Ostara é essa celebração da fertilidade da própria terra e da própria vida, né? Então, eram celebrados e cultuados com muita simbologia, como os ovos. Os ovos é uma simbologia de fertilidade, né? Não os ovos, né? Até mesmo os ovos da Páscoa, quando a gente para perceber, a Páscoa, pra gente, que é lá em abril, ela tá completamente desconexa da roda da vida, né? Da roda do ano e das estações. Porque a gente tem que, né, na verdade, o certo seria celebrar a Páscoa, celebrar essa fertilidade da terra no momento agora, né? Então, a gente acaba seguindo bastante a roda do ano, assim, a gente, digo, essas pessoas que vêm se conectando mais com saberes naturais, independente do calendário gregoriano, né? Mas que se conecta com a verdade do que é. A verdade do que é, porque eu vejo a natureza, né? Ela é real e ela é viva. Então, Ostar é essa celebração que traz esses totens de fertilidade para a gente poder também entender, junto com essa matriarca guardiã das gerações futuras, que a gente já está num solo fértil, que a gente já pode vicejar e florescer. Né? Assim também com a profecia da mulher do sol poente, que já mergulhou, né, na sua vastidão, encontrou seus feixes de luz e pode também brotar. Né? Pode também caminhar ali com a sua dualidade, compondo o dia e a noite, compondo a sua sombra e a sua luz. E fazendo parte dessa integralidade toda, a gente chega também na anatomia energética, que é o próximo tópico aqui do nosso índice de saberes. Então, essa cosmovisão da anatomia energética, ela vem também nos dizendo sobre o que é que nós somos, né? O que é esse todo que nós somos. Então, a gente fala muito desses lugares intangíveis, né? Como uma filosofia, como um lugar mais espiritual. E o que é de fato que compõe esses outros níveis, né? Esses corpos sutis que fazem parte do nosso todo. Por isso eu trouxe como cosmovisão aqui para vocês a anatomia energética. Então, basicamente, nós somos compostos por 7 corpos sutis.
E eu vou passar um pouquinho sobre cada um deles pra gente poder entender o que é composto, né? Quando eu percebi isso, né? Quando eu acabo falando muito sobre os nossos corpos astrais, e acaba ficando um lugar muito vago. Então a gente vai definir um pouco mais sobre isso, né? Então nós primeiro temos nosso plano físico, que é essa matéria densa que a gente vê, né? Esse liquidificador de sangue e ossos que somos. E esse é o nosso corpo mais denso, né? É o corpo que está manifestado na Terra desde uma matéria, né? Uma matéria sólida. Mas nós não somos só isso, né? Nós temos também as nossas auras, os nossos corpos energéticos que vão ecoando a partir do nosso centro, né? A partir da nossa essência. Então, a partir do campo físico, nós temos o campo etérico. O campo etérico é esse corpo mais próximo que temos do nosso corpo físico, esse campo energético que nós temos mais próximo, que seria ali onde compõe os chakras, né? Também é uma malha energética, como se fosse a nossa malha do tecido mesmo celular, mas é uma malha energética. Então ali existem os nadis, né, que são vários fiozinhos que compõem essa camada energética, onde também eles se concentram nos chakras, eles se concentram ali nesses vórtices energéticos com maior influência, né, com maior vitalidade. E aí nós temos os 7 chakras principais, mas são milhões e milhões e milhões de nadis desses fiozinhos caminhando por todo o nosso corpo etérico. Então esse é o corpo, essa é a malha energética mais próxima que nós temos ali do nosso corpo físico. E quando ela está alinhada, né, quando a gente consegue trabalhar também esses 7 pontos centrais energéticos do nosso corpo, né, desses nossos corpos sutis, a gente consegue também ter uma vibração diferente, né? Mesmo que essa vibração seja um pouco mais densa do que o nosso terceiro corpo, né? A gente consegue ter uma fluidez melhor para que esse nosso terceiro corpo, que aí que seria o corpo astral, ele sim a gente consegue alternar essa densidade. Ele sim a gente consegue ver quando uma pessoa é mais leve, quando uma pessoa tem uma carga mais negativa. Esse corpo astral, ele é uma parte mais refinada do que seria o nosso corpo energético, né? É ali onde a gente consegue fazer uma tecedura maior da sensibilidade energética uma pessoa com a outra. Após nós temos a parte mental inferior, que seria mais essa parte bruta, né? Essa parte do intelecto, das decisões, das memórias, das nossas convicções também, essa parte mais bruta do nosso mental inferior. E após nós temos também o mental superior, que seria mais esse lugar onde a própria guardiã desse círculo, ela manifesta, né? Que seria esse lugar da criação, né? Do co-criar, do manifestar para o mundo. Então, ela é uma mente também, onde a gente precisa projetar, né? A gente precisa pensar, criar aquela camada de geometria sagrada, começar a propagar para o universo para poder, enfim, materializar, né, trazer para a matéria. Então, ela é uma mente superior, né, se a gente colocar aí em contraponto com todos os nossos corpos, do que a mente inferior, porque a mente inferior é aquilo que é concreto, são os nossos pensamentos, é o que a gente precisa fazer, as nossas convicções, né, a nossa história, as nossas memórias, é aquilo que está ali e que também a gente pode atravessar, a gente não precisa mantê-la de uma forma rígida, né? Nem a matéria, porque a própria matéria ela necessita uma fluidez para a gente poder ter uma transmutação, quanto mais os campos sutis, quanto mais os campos energéticos, né? Então, todos eles se tecem e eles precisam sim dessa navegação, precisam sim dessa fluidez para a gente poder ir espiralando avante, né? Poder também chegar na nossa evolução e continuar caminhando essa evolução. E bom, depois nós temos o sexto campo, né? O sexto corpo sutil, que é o campo búdico, que é o nível mais próximo da essência. E ele é composto por 3 almas: alma moral, intuitiva e consciencial. Então, ele é o campo mais próximo da nossa essência, né? Então, imagina só, ele é aquilo que traz o nosso dharma, o nosso propósito de vida, que traz o fogo
né? O fogo de ação, o fogo de paixão para aquilo que a gente vai fazer, que a gente vai realizar. É o que traz o nosso instinto da nossa alma, o que traz a intuição da nossa alma, né? Então também faz parte do nosso corpo etérico e sutil, da nossa anatomia energética. E para além, nós temos, né, 7 corpos sutis, nós temos o Atma, que é o espírito, que é a centelha divina, né? Então aqui, ó, o 7º corpo sutil, espírito, é o puro espírito, a essência, é o princípio gerador. Muito lindo, né? Então, é aquilo que faz com que nós sejamos todos, né? Que somos um. É aí, a partir do Atma, onde a gente consegue ter esse entendimento de que fazemos parte do todo, né? Que fazemos parte desse grande universo cósmico. Então, eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre a nossa anatomia energética, para a gente poder caminhar aí através dos próximos módulos da formação de terapeuta sacerdotisa, que vai espiralando um pouco, né? Então, fazendo um pouquinho de um retorno nos 3 primeiros círculos, eu falei bastante sobre as memórias da Terra, né? E o próprio módulo falava sobre as memórias da Terra, os mistérios do sangue, né? Sobre essa camada mais densa e mais terrena em que habitamos mesmo, né? E daí no segundo módulo, que foi na corzinha verdinha, quis falar mais sobre ecoespiritualidade, sobre a natureza, conectar-se com a natureza, em trazer esse aspecto mais sustentável para nossa roda, né, para o nosso círculo, para nossa bagagem de compreendimento mesmo, para podermos atuar com essas curas, né, não só ali jogar uma aromaterapia e boa sorte, não, o nosso círculo, a nossa egrégora que nós estamos fazendo, é realmente trazer um conceito mais integrativo da terapia, né, um conceito com mais respeito e mais divindade para trabalhar com a mulher, com essas ferramentas de cura, né? Então, esse é o nosso 9º círculo. Ele traz aqui mais 3 círculos para poder compor o próximo módulo. E onde eu falei, onde tem esse tom azulzinho, esse azulzinho mais celeste, mais clarinho. Então, também já passei a cromoterapia para vocês. Então, a gente vai canalizando, né? Juntas, nós vamos criando esse espaço, fazendo essa troca. Quem sabe futuramente consiga fazer isso com todas as câmeras abertas, que será linda demais. Não sei se vai virar uma grande confusão. Creio que não, né? Porque seria muito, muito, muito lindo também poder trazer as perspectivas de vocês para o círculo. Ou fazer de uma forma... não sei, né? Tudo a gente vai conversando, a gente vai trazendo, vai propagando. E fica aberto também essas sugestões, porque vocês já receberam iniciação como geradoras de círculos de saberes também, como facilitadoras de círculos de mulheres. Então, como vocês podem, né? Desde esse lugar contemporâneo, claro que presencialmente é muito nutridor, muito manifestador, mas como que vocês podem também ancorar de uma forma digital, né? Então, creio que nem daria para fazer uma grande troca, porque eu coloco uns títulos que realmente preciso começar a dar um gancho para que possa cair no entendimento, né? Mas, enfim. Então, agora nesse 3º módulo, a gente está chegando mais nesse lugar de criação, de manifestação, né? Quando a gente fala de alquimia sexual, quando a gente fala de alquimia de gerar vida mesmo, a gente está falando desse espaço vazio, né? A gente está falando dessas sementes para o futuro. É por isso eu venho trazendo também essas camadas energéticas. E no nosso 4º módulo, que eu já deixei disponível para vocês também, a gente vai ainda potencializar e trazer todas essas camadas juntas, né? A gente vai realmente fazer o grande Dharma, assim. Até mesmo dentro do hinduísmo e do budismo, eles falam bastante que você só está presente em algo se você está com mente, corpo e espírito. Os 3 integrados ali naquilo que você está fazendo. Então, não importa se você vai fazer uma academia para malhar o seu corpo, se você não está ali com a sua essência, com a sua alma, com a sua mente, né? E não importa se você vai fazer uma prática espiritual, se você também não está nutrindo o seu corpo, né? O seu corpo templo, aquilo que te traz para a terra, que te ancora na terra. Então, e também não importa se você está fazendo algo aí com seus pensamentos, está em outro lugar.
Então, através do hinduísmo e através do budismo, esses 7 corpos sutis, eles precisam estar integrados para que a gente possa estar ancorados realmente na presença, né? No aqui e agora, para que a gente possa ser essa facilitadora da nova era. Isso vem desde um trabalho pessoal interno, né? Onde a gente faz esse retorno à casa, que virou até uns bordões já. Vocês me acompanham há tanto tempo. Eu fico, ai meu Deus, fala a mesma coisa. Mas é esse lugar de entendimento, esse lugar de entendimento mesmo, de retornar à nossa própria essência, né? De retornar ali ao nosso universo cósmico interior, acessar as nossas estrelas solares, né? As nossas estrelas dos sonhos e poder manifestar e trazer para a Terra, mas com responsabilidade, né? Com responsabilidade do que a gente vai deixar para o próximo, para as próximas gerações, do que a gente vai ecoar no presente mesmo, né? Em outro lugar do mundo. Então, indo para um próximo tópico, eu tô aqui na casa da minha mãe. Às vezes eu fico com vergonha de falar algumas coisas. Mas bora, ela também já tá super consciente do meu caminho. Eu vou falar de alquimia sexual já já. Bom, então, vindo agora, né, com todo esse entendimento, com tudo que a gente vem passando no círculo, né, com todo esse entendimento de tudo que nós somos, todo esse entendimento, né, da nossa essência, da nossa raiz, né, a nossa raiz ancorada no universo, né, uma raiz que vem ancorada desde um lugar cósmico mesmo. E como a gente pode acessá-la através da ginecologia natural. Eu coloquei aqui o tópico de ginecologia lunar. Então, quando a gente se conecta com a lua, vem desse lugar muito inconsciente da nossa parte, vem desse lugar muito inerente da sua própria vivência, né? Que não diz respeito a uma outra mulher, mas diz respeito somente a você e somente ao seu próprio caminho, né? Como você se conecta com a lua, como você se conecta com o seu ciclo ovulatório, seu ciclo menstrual, que ele é único e somente seu. Por mais que você também já tenha atravessado ele, eu digo sobre a energia do ventre, né? Eu falo como você se conecta com o seu poder, com a sua divindade interior que vem carregada a partir do seu cálice sagrado, né? Então, eu vou acabar falando bastante sobre o ciclo menstrual e ovulatório, mas no entendimento que mulheres que já passaram pelo ciclo, elas carregam toda essa potencialidade em qualquer fase lunar, em qualquer fase do ciclo, porque se elas já não mais são cíclicas, é porque elas pertencem ao tudo, e ao tudo a elas pertencem. É porque elas já têm essa manifestação, esse entendimento, esse compreendimento da ciclicidade da vida. E elas podem ancorar todos os arquétipos em um só momento. Então é uma potencialidade muito maior, né? São mulheres que já atravessaram uma fase inteira de uma vida cíclica. Então é de muita honra também. Mas mesmo assim, independente da lua do ventre, a lua do céu, ela rege a nossa psique feminina, né? A nossa psique humana, mas a psique feminina porque o nosso campo biodinâmico, ele se conecta aí com esses sintomas secundários. O que seriam esses sintomas secundários? Seria como, eu menstruo na lua nova. Isso não é um sintoma de fato onde a gente vai poder fazer um alinhamento físico, né? Um alinhamento de uma questão ginecológica física de fato, certo? Um alinhamento biológico mesmo, para poder lidar com questões ginecológicas. Mas ele é sim um grande potencialidade. Ele é sim um lugar de uma grande potência para a gente poder compreender o nosso próprio ciclo. Então, quando eu trago a ginecologia lunar, principalmente com o diagrama lunar, que a gente vai aprender agora no terceiro módulo, para quem ainda não tem acesso ao diagrama lunar, não sabe como que funciona, esse diagrama lunar,
ele faz parte de uma forma de mapeamento do seu ciclo a partir de sintomas secundários. O que seriam esses sintomas secundários? Seria justamente essa parte que rege o seu entendimento. Pode ser por questões físicas ou questões emocionais, questões energéticas, questões das influências lunares mesmo, mas que vem desde da parte do seu entendimento com o seu ciclo menstrual, que vem desde um lugar único, né, totalmente seu ali, com o seu movimento de conexão com o seu ciclo menstrual. Então, a ginecologia lunar, ela nos dá esses espaços para acessar a nossa verdade, desde desses sintomas secundários. Por que eu falo secundários? Bom, os sintomas primários, eles seriam sintomas fisiológicos, os sintomas biológicos, que todas as mulheres que têm um organismo reprodutor feminino passam, porque é assim que funciona a natureza, certo? Então, por exemplo, a diferença no colo do útero, eu creio que falei para vocês sobre os sintomas primários lá no último círculo. Creio que foi no 8º círculo, mas já passei isso para vocês. Sobre as 3 mudanças que ocorrem no colo do útero, que ocorrem na temperatura e que ocorrem também no nosso muco cervical, que são os sintomas primários, né? Que são sintomas que a gente leva mais à risca por fazer parte aí de um campo biológico feminino. Mas o que eu quero trazer na ginecologia lunar de hoje não é essa parte biológica, bioquímica do nosso organismo, né? Como que os hormônios se comportam, como que os hormônios se comunicam entre si, como que acontece todo o nosso ciclo menstrual desde um lugar científico, né? A proposta aqui, ancorando a ginecologia lunar, é falar desses sintomas secundários, porque eles fazem parte de um lugar onde você, com seu próprio entendimento, pode ter autonomia e autogestão do seu ciclo, porque você entende que quando o seu corpo começa a ficar com manchinhas, que seja, você está chegando na sua fase pré-menstrual, né? E isso não é um sintoma primário, né? Às vezes você pode comer um doce e acabar ficando com essas manchinhas em um outro momento. Mas você, como você é dona do seu corpo-tempo, como você tem a sua saúde autônoma e autogestiva, né? Você também não terceiriza essa responsabilidade com o seu próprio corpo-tempo, claro, sempre com acompanhamento, né? Sempre também findado aí em bases científicas, em bases naturais e holísticas, mas você também se sentir responsável pela sua própria saúde, principalmente íntima, você conseguir dialogar com si mesma, né, com seu próprio campo, por exemplo. Por que eu sempre fico tão angustiada? Porque, né, antes disso, e quando a gente começa a ter esse diagrama lunar, essa compreensão da ginecologia lunar, a gente consegue entender que tudo bem, que isso é uma fase, que eu tô passando agora por esse momento, mas que faz parte do meu ciclo feminino, que compõe o meu ciclo feminino, que compõe aí os meus sintomas secundários, né? Então, eu tô dando esses exemplos, mas que podem ser muitas coisas, né? Pode ser, tá chegando agora a lua cheia, então eu sei que eu vou estar fértil já já. Isso não é um sintoma para ser levado num diagnóstico, mas dentro da ginecologia lunar ele é muito importante, porque faz com que você consiga autogestionar a sua saúde, autogestionar o seu comportamento, né? Nós não somos loucas, nós somos cíclicas. Isso é uma frase que já tá aí nos Facebook da vida. Então, quando eu trago aqui essa proposta da ginecologia lunar, é para que a gente possa conseguir ter essa autonomia do nosso próprio corpo-templo a partir das perspectivas únicas de cada ciclo nosso, né? A partir das nossas próprias perspectivas e como que a gente consegue também entrelaçar um ciclo com outro ciclo. Mas espera aí, no ciclo anterior partindo mais ou menos aqui, a lua estava minguando, eu estava ficando na minha fase pré-menstrual, comecei a ficar ansiosa. Então, eu já sei que esse é um padrão que eu tenho dentro do meu ciclo, ou seja, não é uma coisa que eu posso compartilhar com uma outra pessoa, porque faz parte do meu ciclo, do meu entendimento, da minha autonomia, da minha autogestão
da minha saúde, mas que eu posso sim utilizar como um sistema não, como um sintoma secundário para poder autogestionar a minha saúde. Não, então eu sei que chegando a lua minguante ali eu vou fazer um ritual de autocuidado, vou me sentir mais segura, vou fazer um chá que me acolhe, né? Vou ali me conectar com camomila, vou me conectar com uma erva que possa estar me acolhendo dentro daquele sintoma secundário que eu tenho e que dentro da ginecologia lunar é super estudado. Então, eu vou trazer para vocês, dentro do módulo da formação de terapeuta sacerdotisa, a ginecologia lunar. E eu quis trazer aqui como um gancho também para vocês irem entendendo um pouquinho mais sobre o que é toda essa perspectiva de uma saúde através dos instintos, através dessa conexão com a natureza como um todo, né? Porque existem várias formas de habitar a Terra, mas quando as mulheres se conectam com o seu ventre, se conectam com a sabedoria lunar, com a sabedoria da Terra, elas entram em comunhão, né? Elas começam a dialogar de fato e a ter uma consciência maior de quando vem a sua ovulação, de quando vem a sua menstruação, e elas acabam estando conectadas ou com as duas luas, que seria a lua nova ou a lua cheia, ou com as luas de transição. E quando elas vêm conectadas com as luas de transição, são como flechas mesmo para a gente poder observar a nossa saúde. Vem como um oráculo, de fato, da nossa saúde, né? Então, por que eu tô demorando tanto para desapegar desse ciclo, né? Ou por que tô vindo sempre, né? Meu ciclo tá vindo sempre numa lua minguante, né? Com a fase da feiticeira no céu, a fase da feiticeira alquímica. Por que isso vem acontecendo? Então, a ginecologia lunar, ela pode ser um aporte como um oráculo para a gente lidar com a nossa própria saúde, né? E, bom, passando aqui para o próximo tópico da sexualidade sagrada de alquimia sexual. Então, quando a gente fala desse lugar, com todo esse compreendimento do círculo que a gente vem trazendo, quando a gente fala desse lugar de se unir todos esses 7 corpos sutis que nós temos, quando se conecta com outra pessoa, né? Então, muito antes de se conectar de uma forma física, se fundem os nossos corpos sutis, né? Então, muito antes da gente até mesmo se conhecer, aquelas almas elas já estavam ali. Claro, falando de um lugar quando a gente já está num nível de sexualidade consciente, quando a gente já está num nível de compreensão maior, né? Do que é que está ali dentro do nosso cálice sagrado, e o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos representando com a nossa força criadora para o mundo, né? Para essa manifestação na Terra, né? E como é que a gente acaba entregando esse espaço. E, bom, eu vou fazer uma pausinha rapidinho, vou começar uma outra live, só pra eu dar um tempinho aqui, rapidão. E aí eu já volto nesse tópico.